Olá, mais uma vez aqui dando continuidade ao conteúdo de História Antiga. Meu nome é José Marcos e hoje a gente vai começar a aula com uma frase de Heródoto, um historiador grego. São as circunstâncias que governam os homens e não os homens que governam as circunstâncias. A gente vai falar agora das primeiras sociedades, as sociedades complexas, né? As primeiras sociedades que se tem notícia lá na Mesopotâmia, né? A gente fala desse tópico de antiguidade oriental hoje. Bom, Mesopotâmia, o nome quer dizer entre rios, região entre os grandes rios Tigres e Eufrates. Há mais ou menos 7.000 anos, comunidades seminômades, atraídas pelas condições favoráveis de agricultura, terreno fértil, muita água, começaram a migrar para aquela região. A região muito rica, porque produzia muito alimento, gado, e o que significava riqueza naquela época era terra. E com todo o excedente produzido, cresceu muito a população, o crescimento demográfico foi muito grande e começou um comércio, um lugar que tinha um comércio muito forte, né? Muita gente, muitos produtos agrícolas e outro tipo de produtos, então começou muito forte ali o comércio. Dentro daquela lógica que a gente já trabalhou, que diz que a necessidade é a mãe de todas as invenções, esse também foi um terreno fértil para as invenções do homem, né? Ali surgiu a especialização do trabalho, né? Critério que diferenciou socialmente as pessoas. A gente já falou dessa questão de desigualdade social, uma sociedade de classe que se instalou ali, né? Aldeias sedentárias foram formadas, uma elite dirigente com poderes para cobrar impostos, julgar crimes e fazer leis. Bom, tem ali agora uma sociedade de classes com uma elite que manda e um povo que é comandado, né? Eu tenho ali pessoas que criam riquezas e pessoas que ficam com a riqueza. Sobre a religião e sobre a política, há um traço muito interessante nas sociedades antigas, que religião e política estão sempre juntas, né? São politeístas, são sempre juntas. Por que sempre juntas? O sacerdote, ele cuida das questões da religião e cuida da administração, certo? Bom, 4.000 anos antes de Cristo é datado os primeiros núcleos urbanos. Mas das principais cidades e estados a gente vê entre 3.500 e 3.000 entre os sumérios, né? Um povo vindo do Planalto do Irã, construiu cidades muradas e passaram a controlar as terras férteis próximas a essas cidades, né? Essas cidades eram chamadas de cidades-estado, com E maiúsculo, ou seja, cidades que tinham sua própria administração separada das outras cidades. Um conceito que a gente já trabalhou em sala de aula. As principais cidades eram Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Uma coisa muito interessante é a cidade de Ur, a cidade de Abraão, né? Dentro daquela questão, como a gente sempre comenta, a questão da complexa relação em que a ciência vai comprovar algo que textos religiosos já falavam, né? Ur dos caldeus, cidade de Abraão antes de ir para a Terra Prometida. Bom, na religião, outro traço também muito parecido em todos os povos. Eles eram politeístas, são vários deuses. Porém, cada cidade tinha um deus patrono e eram cultuados nos zigurates. Bom, os zigurates vocês vão ver no material de apoio que a gente mandou aí pelo Classroom. A religião nunca se dissociava do Estado. Como eu já falei, os sacerdotes cuidavam das questões religiosas, da administração e das atividades econômicas. Eles também tinham o controle do conhecimento. E como a gente sabe, o conhecimento sempre foi poder. Era naquela época e é hoje. Bom, a organização, registro de trabalhadores, tributos, as transações comerciais elas foram muito facilitadas pela invenção da escrita 4.000 anos antes de Cristo. Escrita cuneiforme, gravadas em placas de barro. A gente vai ver isso também no material de apoio, num link que eu mandei sobre o Ur dos caldeus. Vocês vão conferir aí no Classroom. Bom, em 2350 a.C., há início a civilização sumero-acadiana. Por que tem esse nome? Os acadianos, povo semita, descendente de Sem, filho de Noé, invadiram a região e tomaram a Suméria. Porém, diferente de outros povos, eles não implantaram outra cultura. Eles incorporaram os costumes do Sumério, então, por isso a gente chama civilização sumero-acadiana. Eles dominaram, os acadianos dominaram, mas a cultura continuou sendo suméria. Bom, Sargão I foi o principal
imperador, né? A gente já está na época dos impérios, né? Principal liderança ali, né? As fronteiras se expandiram do Golfo do Pérsico até a Síria e a Turquia nos dias atuais, né? Como a gente falou, cidades e estados eram cidades de governos separados. Nesse momento eu tenho um império que comanda todas as cidades estado. Bom, ali também, como a gente falou, a necessidade é a mãe das invenções. Por tanta necessidade criada, a gente vai ver ali vestígios de várias invenções. Por exemplo, o uso da roda, primeira evidência, produção de cerveja, emprego de cerâmica, de torno na produção de cerâmica. Eles conheciam o bronze e provavelmente têm sido os primeiros a estudar os corpos celestes. Por que estudar corpos celestes? Muito relacionado à questão da agricultura, saber o tempo que chove, qual a lua é melhor para plantar, tudo isso que a gente usa até hoje, né? Criaram também um calendário de 12 meses, dividido em semanas de 7 dias, semana lunar, baseado na lua, com 2 períodos de 12 horas cada dia. Então, muito parecido com o nosso calendário de hoje. Desenvolveram a álgebra, né? Dividiram o círculo em 360 graus, instituíram o ensino de matemática e da escrita. Como a gente vê na frase de Platão, né? A necessidade é a mãe das invenções, pois gerou tanta necessidade, tanta riqueza, que eles puderam gerar também várias invenções. Bom, e a gente tem aí o primeiro Império Babilônico, né? A gente entra na era dos impérios. Império Babilônico, vocês estão vendo aí o mapa, também está no material de apoio, né? 1950 a.C., amoritas, vindo da região do deserto da Síria, dominaram as cidades sumérias e fundaram a Babilônia, que tem o significado de porta dos deuses. Hammurabi ordenou a elaboração de um código, e talvez seja o primeiro código escrito. O que acontecia com os códigos daquela época, com as leis? Eram por tradição, as pessoas iam passando de pai para filho. Então Hammurabi, o que Hammurabi fez? Pegou todas as leis da tradição, mandou escrever, já tinha escrita, e mais algumas leis que ele tinha, e começou a escrever. Isso dava uma condição das pessoas respeitarem melhor as leis. Bom, essas leis são conhecidas também como Código do Talião, ou Lei do Talião. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu faço mal a alguém, ou a família de alguém, ele tem o direito de fazer a mesma coisa comigo, né? Leis duras por um tempo muito difícil. Bom, a sociedade, como a gente falou, já não existia mais sociedade comunal, uma sociedade de classes. Então, uma estrutura de pirâmide, onde eu tinha um rei, né, os sacerdotes, funcionários dos palácios e proprietários de terra na classe mais alta. Tinha uma classe intermediária, né, chamada de Muskenum, que são homens livres, pequenos comerciantes, e a base da pirâmide, né, faziam parte dessa base, os Vardum, ou seja, os escravos. A gente vai falar de uma questão que se repete também. Aqueles que produzem riqueza na sociedade não ficam com a riqueza. Os Vardum, os escravos, produziam riqueza, mas quem ficavam com a riqueza eram os Avilum, os da primeira classe, a classe mais alta, os mais ricos. Bom, após esse império, vem um outro povo que conquista a mesma região da Mesopotâmia e região adjacente, o Império Assírio. Os assírios, eles eram de uma região, a região inicial deles, muito pouco fértil. Então era um povo que trabalhava com pilhagem, era conhecido pela sua truculência. Agricultura e caça era a base da economia deles. E um poderoso exército. Dominaram desde o Egito até a Babilônia. Também, na complexa relação que a gente sempre fala, tem uma relação entre escritos bíblicos e esse povo. Nínive, a capital da Síria. O relato lá de Jonas, né, que deveria ir para Nínive, não foi. Toda aquela história de Jonas para lá. Jonas foi engolido por um grande peixe. Uma história da tradição cristã, que a gente começa a ver aqui que realmente existiu a cidade de Nínive, capital da Síria. Eles eram conhecidos como violentos e impiedosos, né? E assim o império deles terminou com a morte do rei Assurbanipal, né? Um império que durou mais ou menos 40 anos. Pós-Império Assírio, a gente vê o novo Império Babilônico. Nesse novo Império Babilônico também, a gente vai ver uma outra figura bíblica, né, que fala na Bíblia, a figura de Nabucodonosor. Bom, 612 a.C., os caldeus também, de origem semita, fundaram o segundo Império Babilônico.
no reinado de Nabucodonosor, foi o auge, né? E a gente tem várias questões aí que estão relacionadas às 7 maravilhas do mundo antigo, né? Tal era a riqueza desse império. O jardim suspenso da Babilônia, vocês vão ver no material de apoio, a Torre de Babel, uma citação bíblica também, né? Ele cobre as regiões da Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e até a fronteira do Egito, como vocês podem ver no mapa aí. A gente também falou em sala de aula da importância de dominar essa região. Essa região chamada Oriente Médio está no meio do mundo antigo. Então quem domina essa região, domina o comércio do mundo e tem poder e dinheiro. Bom, com o Império Babilônico a gente fica por aqui. Isso é apenas uma revisão. Nós temos aí um material rico, material de apoio, tem uns exercícios no Classroom e espero que vocês aproveitem esse tempo aí. Uma nova forma de aprender, mas a gente tem condição de aprender. Até a próxima. Fiquem com Deus.